Curso Básico de Espiritismo, livro 2, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do Curso Básico de Espiritismo, do livro 2. Bom, e hoje a gente vai falar sobre os grandes vultos do Espiritismo, que a gente vai começar na parte 1, falando sobre o Espiritismo na Europa. O Espiritismo, traduzindo a terceira revelação das leis de Deus, manifestou-se no século XIX, ostensivamente em todas as partes do planeta, e foram muitos os preparados para serem os embaixadores dessas verdades. Para citar apenas alguns desses trabalhadores, na Europa, destacamos. E agora a gente vai falar um pouco sobre cada um deles, né? Um seria o Sir William Crookes, que viveu de 1832 a 1919. Foi um eminente físico e químico inglês, cujos trabalhos eram respeitados dentro da comunidade científica da época. Suas rigorosas pesquisas nestas áreas do conhecimento renderam-lhe várias homenagens, principalmente pelo rigor científico que imprimia em todos os seus trabalhos. A partir de 1869, iniciou suas investigações sobre os fenômenos espíritas, dos quais ouvira falar após o episódio de Hydesville, achando inicialmente que tais fatos não passavam de fraudes. Iniciou com o mais absoluto rigor uma série de observações e experiências, justificando assim seu excesso de zelo. Dou muito valor à pesquisa da verdade e à descoberta de qualquer fato novo na natureza. Imbuído desse caráter de honestidade e rigor científico, trabalhou com os maiores médiuns da época, como J.J. Morse e a Sra. Marshall e Florence Cook, publicando os resultados no Quarterly Journal of Science, jornal trimestral de ciência. Suas pesquisas com a médium Florence Cook renderam-lhe mais de 2 anos de investigação sobre os fenômenos espíritas, período em que ocorreram as célebres materializações do espírito Kate King. Publicou o livro Fatos Espíritas. Camille Flammarion viveu de 1842 a 1925. Célebre astrônomo e escritor francês, era o mais velho de uma família composta por 4 filhos, e desde a mais tenra idade já demonstrava qualidades excepcionais. Aos 4 anos de idade sabia ler e escrever, e aos 5 dominava as primeiras noções de gramática e aritmética. Com o passar dos anos, voltou-se para a astronomia, enlevado pela grandiosidade dos astros em perfeita harmonia no universo. As dificuldades materiais pelas quais passavam seus familiares fortaleciam-no cada vez mais em seus estudos e pesquisas. Ao abraçar o espiritismo, imprimiu um novo rumo às suas pesquisas, voltadas de uma forma geral para a pluralidade dos mundos habitados. Tornou-se amigo pessoal de Allan Kardec, a quem chamou de o bom senso encarnado, e por ocasião de sua desencarnação foi designado para proferir o discurso de adeus ao codificador da doutrina espírita. Entre suas várias obras, sempre abordando os corpos celestes, citam-se os mundos imaginários e os mundos reais, descrição geral do céu, os cometas, as casas mal-assombradas, Deus na natureza, o fim do mundo e muitas outras. Camille Flammarion, o poeta dos céus, segundo alguns historiadores, legou à humanidade o resultado de seu trabalho em prol da divulgação das verdades eternas
e por isto suas obras refletem a significação de seu nome de origem galo-romana, Flammarion, que significa aquele que leva a luz. Leon Denis viveu de 1846 a 1927. Grande pensador, escritor e orador espírita francês, considerado por alguns o sucessor de Allan Kardec. Era dotado de grande inteligência, assimilando facilmente os principais problemas que afligiam a humanidade em busca de suas origens transcendentais. Suas qualificações morais colocavam-no acima da maioria dos homens de sua época, pois a bondade e a honestidade foram sempre o traço marcante de seu caráter. Autodidata, sempre demonstrou forte tendência para assuntos científicos e filosóficos. Quando tinha apenas 18 anos, comprou um exemplar de Livro dos Espíritos e escondeu-o de sua mãe, que era muito cuidadosa com os assuntos abordados nas leituras do filho. Após um estudo detalhado desta obra espírita, encontrou ali respostas para os grandes enigmas que sempre preocuparam a humanidade, acerca da origem e destino dos homens. Acompanhava seguidamente os assuntos relativos ao espiritismo e, com o propósito de saber mais e mais, procurava provas que solidificassem sua crença na religião dos espíritos. Envolvido pelas suas pesquisas, teve a feliz oportunidade de ouvir Allan Kardec falando aos espíritas de Tours acerca da obsessão e demais assuntos pertinentes. Aos poucos, e com bastante dificuldade em virtude de sua deficiência visual, Leon Denis contribuiu para a solidificação da doutrina espírita, abrindo espaço por entre a incompreensão de seus familiares, apesar da idade avançada e da qual total cegueira, legou a todos o exemplo de sua retidão moral e da sua força de trabalho, mas manteve até seus últimos dias correspondência com espíritas de todo o mundo, inclusive do Brasil. Como profícuo escritor, destacam-se entre suas obras mais marcantes O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, O Grande Enigma, Cristianismo e Espiritismo, Socialismo e Espiritismo, O Espiritismo na Arte, No Invisível, Depois da Morte, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Joana d'Arc Médium. Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, foi um exemplo de luta, coragem e perseverança. Sua existência foi sempre uma dedicação constante à causa espírita, renunciando aos prazeres materiais em favor da pesquisa, do conhecimento e da comprovação de tudo aquilo que ele já sabia, mas que era necessário passar adiante para que a luz do conhecimento não brilhasse apenas em seu coração. Gabriel Delany viveu de 1857 a 1926. Pesquisador e escritor espírita francês, nasceu no seio de uma família espírita e, por isto, não teve maiores dificuldades em assimilar os princípios da doutrina espírita. Seu pai, Alexandre, inclusive, foi um dos amigos mais próximos de Allan Kardec. Desde adolescente, Gabriel Delany teve contato com o codificador, inclusive sendo médium de comunicações espirituais. Formou-se em engenheiro eletricista e em 1885 publicou seu primeiro livro, O Espiritismo perante a Ciência. Publicou a Revista Científica e Moral do Espiritismo, desempenhando ativa participação nos congressos espíritas internacionais. Delany se coloca como um dos mais fecundos escritores espíritas, publicando várias obras como A Reencarnação, A Obra Imortal, A Evolução Anímica, constituindo o seu acervo certeiro golpe no materialismo desintegrador, conforme relatam alguns estudiosos. Ernesto Bozano viveu de 1861 a 1943.
Nasceu na cidade italiana de Gênova e, apesar de não ter nenhum registro de seu convívio familiar durante sua infância, sabe-se que, desde os 16 anos, já se interessava pela filosofia, psicologia, astronomia, ciências naturais e paleontologia. A partir de 1891, tomou conhecimento das pesquisas científicas acerca das manifestações espíritas, tornando-se um dos maiores pesquisadores da mediunidade e da paranormalidade. Demonstrou, assim, profundo interesse pelos problemas psíquicos e pelo despertar das manifestações mediúnicas a partir do homem primitivo. Sua convicção, após anos de estudos e pesquisas, tornou-o um defensor do espiritismo ao vencer os preconceitos da época, através de argumentos científicos esclarecedores sobre o mundo espiritual. Dentre suas obras, as que foram traduzidas para a língua portuguesa são Animismo ou Espiritualismo, Pensamento e Vontade, Metapsiquímica Humana, Fenômenos e Transporte e Fenômenos de Bilocação, a Crise da Morte e Xenologia. Seus esforços para provar cientificamente a existência do espírito granjearam-lhe o título de O Mestre da Ciência e da Alma. Bom, agora a gente vai falar de uma parte que é o espiritismo no Brasil. Da mesma forma, desde o século passado, muitos espíritos foram convocados para participar e propagar a Boa Nova Rede Viva, oferecendo sua cota de contribuição para a fixação em nosso país das bases espíritas. Para referir apenas alguns, citamos Antônio Gonçalves da Silva, Batuíra, que viveu de 1839 a 1909. Nasceu na freguesia das Águas Santas, em Portugal, chegou ao Brasil, no Rio de Janeiro, em 1850. Em São Paulo, capital, foi jornaleiro, distribuindo o jornal Correio Paulistano, correndo de porta em porta, conquistando a simpatia e amizade dos fregueses. Seu apelido, Batuíra, vem daí, por causa da ave pernalta, muito ligeira e de voo rápido. De espírito humanitário, logo aderiu à campanha abolicionista. Fundou em sua casa a instituição beneficente Verdade e Luz. Tornou-se conferencista espírita, criando, em maio de 1890, o periódico Verdade e Luz. Referindo-se ao desencarne, o escritor Afonso Schmidt escreveu: Batuíra faleceu a 22 de janeiro de 1909. São Paulo inteiro comoveu-se com o seu desaparecimento. Que idade tinha? Nem ele mesmo sabia, mas o seu nome ficou por aí, como um clarão de bondade, de doçura, de delicadeza do céu, dessas que se vão fazendo cada vez mais raras no mundo velho sem porteira. Foi um dos pioneiros do espiritismo no Brasil. Anália Emília Franco. Viveu de 1856 a 1919. Nasceu em Resende, no Rio de Janeiro, mas em 1861 sua família mudou-se para São Paulo. Viveu em São Carlos do Pinhal, para onde transferiu o externato Santa Cecília, fundado por ela em São Paulo, para o ensino primário e secundário, residindo também em Taubaté, São Paulo, onde fundou seu primeiro abrigo de órfãos e se iniciou no jornalismo com o periódico O Eco das Damas e A Mensageira, ao lado de grandes expoentes femininos da época. Em 1898, iniciou a revista Álbum das Meninas, órgão disseminador de suas ideias educacionais e pedagógicas. Em fins de 1897,
Anália foi acometida por um problema na visão, deixando-a quase cega por um período de 1 ano, mas ela se restabeleceu, embora com a capacidade visual bastante diminuída, e por essa época deve ter ocorrido sua adesão ao espiritismo. Escreveu 3 romances: A Filha do Artista, Álbum das Meninas e A Égide Materna. Em novembro de 1901, criou em São Paulo, no Largo do Arouche, a Fundação da Associação Feminina Beneficente e Instrutiva de São Paulo, que teve como órgão de divulgação o periódico A Voz Maternal. Nesta instituição realizavam-se sessões espíritas e aplicavam-se passos, começando depois a editar o periódico de divulgação doutrinária, A Nova Revelação. Esta instituição originou mais de 100 escolas e liceus femininos em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, sendo por isso considerada a grande dama da educação brasileira. Cairbar de Souza Schutel viveu de 1868 a 1938. Nascido no Rio de Janeiro, ficou órfão de pais aos 9 anos e de mãe 6 anos depois. Trabalhou como prático de farmácia, tornando-se um respeitável profissional. Deixando o Rio de Janeiro, veio para Matão, então um pequeno lugarejo pertencente a Araraquara, estado de São Paulo. Ele desejou servir a coletividade, trabalhando para elevá-la à categoria de município, e conseguindo, foi o primeiro prefeito da cidade. Deve-se a ele a edificação do prédio da Câmara Municipal, fazendo-o com os próprios recursos financeiros. Tornou-se espírita através do amigo Manuel Pereira do Prado, mais conhecido como Manuel Calixto, um dos mais destacados espíritas do lugar. Cairbar Schutel integrou-se no conhecimento das obras da codificação espírita, fundando em Matão o Centro Espírita Amantes da Pobreza. Em 1904, o periódico O Clarim, em 1905, editado até os dias atuais. Foi vítima de uma ardilosa campanha do sacerdote da cidade, que, com a ajuda do delegado, constituiu ordem para fechar momentaneamente o centro espírita. Cairbar Schutel foi à praça pública protestar contra esta atitude, o que causou reações semelhantes do padre, que promoveu até uma marcha fúnebre, a qual não teve boa aceitação pelo povo. Era o pai da pobreza de Matão e sua residência chegou a ser transformada em um hospital de emergência para os doentes. Em 1925, criou a Revista Internacional do Espiritismo, a qual é editada até hoje. Foi um dos pioneiros em São Paulo na radiofonia espírita, pois, em 1936, inaugurou, pela PRD4, a Rádio Cultura de Araraquara, uma série de palestras. Foi um fecundo jornalista, escrevendo para os jornais Correio Paulistano e Plateia, tendo publicado também vários opúsculos, como Espiritismo e Protestantismo, Histeria e Fenômenos Psíquicos, O Diabo e a Igreja, Médiuns e Mediunidade, Gênese da Alma, Materialismo e Espiritismo, Fatos Espíritas e as Forças X, Parábolas e Ensinos de Jesus, O Espiritismo do Cristianismo, A Vida no Outro Mundo, Vida e Atos dos Apóstolos, Conferências Radiofônicas, Carta a Esmo e Interpretação Sintética do Apocalipse. Pedro de Camargo, Vinícius. Viveu de 1878 a 1966. O escritor espírita mais conhecido como Vinícius, em razão de uma encarnação em Roma, nasceu em Piracicaba,
onde estudou no Colégio Piracicabano, educandário de origem metodista, de fundação norte-americana. A diretora do estabelecimento era a missionária Martha H. Watts, de quem ele guardou grande admiração pelas lições de virtude e de moral. Durante muitos anos, Vinícius presidiu a Sociedade de Cultura Artística da cidade. Os estudos bíblicos eram rotina no colégio e, por isso, mais tarde, como espírita, tornou-se um entusiasta especialista no assunto. Em 1904, foi fundada na cidade uma das primeiras instituições espíritas, estando entre os fundadores outro grande trabalhador espírita, João Leão Pita. Funcionamento desta instituição gerou grande perseguição para os espíritas, a ponto desse pioneiro não conseguir nem emprego. Pedro de Camargo tornou-se espírita logo em seguida, em 1905, encontrando a solução para tudo aquilo que constituía incógnita em seu espírito. Até transferir-se para a capital, em 1938, Vinícius desenvolveu intenso trabalho espírita na cidade, na difusão da Boa Nova. Em São Paulo, substituiu o confrade Moreira Machado na União Federativa Espírita Paulista e, juntamente com o Teatre Diniz Sintra, fundou uma escola de evangelização da infância e juventude. Em 1939, tornou-se um dos diretores do programa radiofônico Espírita Evangélico do Brasil, levado ao ar através da Rádio Educadora de São Paulo, e em 1940 tornou-se superintendente da Rádio Piratininga da União Federativa. Na época, Vinícius já estava integrado na Federação Espírita, introduzindo as tertúlias evangélicas, palestras que ele fazia aos domingos de manhã. Em 1944, tornou-se diretor-gerente do jornal O Semeador, recém-criado na Federação Espírita, tendo colaborado como articulista em vários outros periódicos. Como escritor, publicou Em Torno do Mestre. Publicou também Na Seara do Mestre, Nas Pegadas do Mestre, Na Escola do Mestre, O Mestre na Educação e Em Busca do Mestre. Seu sonho realizou-se com a fundação do Instituto Espírita de Educação, onde ministrou aulas por alguns anos. Eurípides Barçanufo. Viveu de 1880 a 1918. Nasceu em Sacramento, Minas Gerais, no seio de uma numerosa família composta por 13 irmãos. E desde pequeno demonstrou invulgar interesse pelos enfermos. Criou, com a ajuda de amigos, o periódico Gazeta de Sacramento, o primeiro da cidade, cuja circulação perdurou até 1918. Seu interesse pela homeopatia levou a interessar-se e adquirir uma farmácia. Sua iniciação ao espiritismo deu-se através do seu tio Mariano da Cunha, o tio Senhor, em uma de suas passagens por Sacramento. Chamou-lhe muito a atenção o livro Depois da Morte de Leon Denis, fazendo-o interessar-se vivamente pela doutrina dos espíritos, que passou a estudar avidamente, causando isto várias reações nos amigos e familiares. Fundou o Grupo Espírita Esperança e Caridade e gradativamente conquistou a família toda. Em 31 de janeiro de 1907, criou o Colégio Allan Kardec, inicialmente em sua própria residência, onde funcionavam os cursos elementar, médio e superior, que foi aos poucos ampliando-se, granjeando o respeito e o reconhecimento das autoridades públicas. Eurípides foi processado por exercício ilegal da medicina. Tornaram-se famosos os seus desdobramentos espirituais, presenciando ou agindo espiritualmente em outros lugares distantes de onde estava seu corpo. Auxiliava a todos sem distinção de classe, credo ou cor.
foi o enfermeiro do povo por ocasião da pavorosa epidemia da gripe que assolou o mundo em 1918. José Herculano Pires viveu de 1914 até 1979. Jornalista e escritor espírita, nasceu em Avaré, São Paulo. Quando menino, foi coroinha e uma pessoa preocupada com as coisas espirituais, pois sua família era muito católica. Quando jovem, foi socialista e, com 18 anos, foi teosofista. Aos 20 anos, começou a ler sobre o espiritismo e nunca mais abandonou o estudo. Casou e teve 3 filhos. Residiu em Marília, onde teve o jornal O Diário Paulista. Depois de 6 anos, ao final da Segunda Guerra, vendeu o jornal e veio com a família para São Paulo, onde continuou seu trabalho espírita. Trabalhou no Diário da Noite por 30 anos, onde manteve uma coluna espírita com o pseudônimo de Irmão Saulo. Ele acreditava que o jornalista tinha que trabalhar em defesa do povo, mesmo que isso atrapalhasse sua vida. Seu compromisso sempre foi divulgar Allan Kardec de maneira perfeita. Realizou várias palestras e debates, inclusive na televisão, conduzindo na Rádio Mulher um programa espírita semanal. Graduou-se em filosofia pela Universidade de São Paulo e pela mesma universidade licenciou-se tendo publicado uma tese existencialista, O Ser e a Serenidade. Autor de 81 livros de filosofia, ensaios, histórias, psicologia, espiritismo e parapsicologia, tendo dedicado a maioria de suas obras ao estudo de divulgação da doutrina espírita, algumas delas em parceria com Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. Grande foi a sua colaboração para a explicitação da filosofia espírita, escrevendo assim: Introdução à Filosofia Espírita, Agonia das Religiões, Revisão do Cristianismo, Concepção Existencial de Deus, Visão Espírita da Bíblia, O Mistério do Ser, do Destino e da Dor, O Espírito e o Tempo. Herculano Pires afirmava que a filosofia espírita exige longa pesquisa de suas raízes nas coordenadas da evolução humana, e por isso dedicou-se a articular seu conteúdo em suas correlações com o pensamento de grandes filósofos, em uma síntese da doutrina com a tradição histórica. Francisco Cândido Xavier, nascido em 1910 até 2002. Nasceu em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Suas faculdades mediúnicas manifestaram-se quando tinha apenas 4 anos de idade. Sua mãe desencarnou quando contava com 5 anos e então passou a ser cuidado por uma senhora bastante rigorosa que lhe causava grandes sofrimentos. Posteriormente, seu pai casou-se novamente e sua madrasta, generosa e de boa índole, dispensou-lhe os cuidados maternais que tanta falta lhe faziam. Durante este tempo, tinha contatos constantes com espíritos da sua mãe, que sempre lhe pedia para ter fé em Deus, desenvolvendo a paciência e a resignação para os seus problemas. Seus estudos não passaram do nível primário incompleto, e quando adulto trabalhou como funcionário público federal, função na qual se aposentou. Durante todo o período da juventude, os fatos paranormais lhe eram frequentes, ocorrendo em casa e até mesmo na escola. Em 1927, tornou-se espírita em virtude da doença de sua irmã. Um fato este que obrigou seu pai a procurar ajuda espírita. Após este acontecimento, passou a ler obras espíritas e neste mesmo ano iniciou a educação de suas faculdades mediúnicas, passando a psicografar várias mensagens. Em 1932, a Federação Espírita Brasileira publicou o seu primeiro livro, O Parnaso de Além-Túmulo, monumental obra mediúnica com poesias de vários poetas portugueses e brasileiros, sendo elogiada por vários literatos e acadêmicos de letras.
A partir daí, Francisco Cândido Xavier iniciou sua brilhante trajetória como o maior médium psicógrafo de todos os tempos, tendo publicado centenas de livros, totalizando cerca de 20 milhões de exemplares, através de várias editoras, cujos direitos autorais foram todos doados, nada cabendo a ele. Em 1969, transferiu-se para a cidade de Uberaba, Minas Gerais, prosseguindo sempre no seu mister, tendo recebido centenas de homenagens de poderes públicos, instituições culturais e religiosas. Tem uma nota aqui no livro. Nota. Não podemos nos esquecer que o Espiritismo no Brasil teve seus primórdios marcados pela figura bondosa do Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, que usou corajosamente, em pleno regime monárquico, trazer à luz o esclarecimento da doutrina espírita sobre o Evangelho de Jesus, pela sua importância dentro da história do Espiritismo no Brasil. A Federação Espírita do Estado de São Paulo, através da sua área de ensino, houve por bem implantar em todos os seus cursos uma aula especial em homenagem a este grande missionário, motivo pelo qual não consta aqui na sua bibliografia. Porque a próxima aula será a homenagem a Allan Kardec e Bezerra de Menezes, como todos os livros o fazem. Então, na próxima aula a gente vai falar desses dois grandes nomes para nós, que são essenciais também. Então, bom, essa aula foi para que a gente conhecesse um pouquinho mais, né, dessas pessoas que foram tão importantes para fazer com que o movimento espírita chegasse até onde nós estamos hoje. Espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouquinho mais, e se você se interessa mais pela vida de qualquer um desses vultos do espiritismo, que você busque saber mais, busque as suas obras, estude sempre, para que a gente consiga também aprender com esses pioneiros, com essas pessoas que deixaram essas obras para nós, e que a gente consiga colocar em prática tudo o que a gente aprende aqui no Espiritismo. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. A gente se vê na próxima aula, que é a nossa última aula deste livro. A gente se vê. Um beijo. Curso Básico de Espiritismo, livro 2, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP.